Pode falar. Tô te ouvindo. O que tem? Por quê? Hum, foi removida do YouTube? Nossa, eu vou ver amanhã, tá? Hoje não, mas amanhã eu vejo. Pode deixar que amanhã eu vejo cedinho o que aconteceu. E se não tiver lá, eu reposto. Podem ficar tranquilos porque eu tenho a aula postada aqui, gravada aqui no meu computador. Não sabia. Nossa, eu postei para todas as turmas. Caramba. Então tá. Então eu revejo, tá bom? Para amanhã eu revejo. Gente, então agora nós vamos estudar e vamos falar sobre personalidade. Deixa eu ver aqui. Ou seja, o que nós comentamos na semana passada, né? Falamos sobre alguns dados biográficos que interferem, que impactam o comportamento organizacional, e entre os dados biográficos está a personalidade. O que significa isso? Já vimos no primeiro bimestre as teorias da psicologia, duas delas, que tentaram explicar um pouco sobre a personalidade. A psicanálise fala que até os 8 anos nós temos essa condição formada, ou seja, até 8 anos nós temos a nossa personalidade concluída, né? Passamos pelas fases do desenvolvimento, e essas fases vão fazer com que a gente adquira aí e complete a nossa personalidade, seja ela reeditada, então, na adolescência. Quanto o behaviorismo, ele falava muito do estímulo-resposta, ou seja, como é que a gente adquire essa personalidade? Depende do que a gente recebe e como é que a gente vai devolver isso socialmente e comportamentalmente, tá? E hoje a gente vai falar, então, especificamente deste tema. Então, eu queria primeiro começar aqui retirando de vocês algo mais pessoal, né? Fiquem à vontade aqui para escrever quem quiser, não é obrigatório. Mas pensem em 3 características de vocês. Características de vocês enquanto pessoas. Pensem. Quem quiser compartilhar aqui no chat, vou agradecer. Pensem um pouquinho. Pensem em vocês e fala assim, eu sou assim. Nada? Determinada. Ótimo, Lê. O que mais? A Leandra colocou que ela é uma pessoa determinada. Determinação é uma característica de personalidade? É. O que mais, gente? Uma pessoa objetiva, dramática. Boa, Isa. Dramática é uma característica de personalidade, uma pessoa mais dramática, tende a olhar as coisas, às vezes, por um viés mais negativo, né? Ser uma pessoa mais sofrida também. Vamos lá, o que mais? Mais uma característica. Objetiva. Uma pessoa objetiva, uma pessoa calma, uma pessoa mais organizada, uma pessoa que gosta de rotina. Nós estamos falando aqui de características de personalidade. Como é que nós adquirimos essas características? A nossa personalidade ela é formada por alguns fatores, ou seja, ela é multifatorial. Um deles é as características genéticas. Nós herdamos dos nossos pais questões físicas, por exemplo, altura, cor de cabelo, cor dos olhos, cor da pele. Herdamos uma coisa chamada temperamento, tá?
e herdamos também algumas características de personalidade. Quantas vezes não ouvimos aquela célebre frase das pessoas da nossa família? Puxa, esse comportamento é igualzinho ao seu pai, né? Esse comportamento é igualzinho à sua mãe, esse gesto que você faz é da sua mãe, a cor do seu olho é igual ao do seu pai ou do seu avô, e assim por diante. Então, gente, um dos fatores que compõe a personalidade é a genética. O segundo fator é o ambiente, ou seja, a cultura que nós estamos inseridos. E parte dessa cultura é uma somatória de coisas. É a nossa condição socioeconômica, a família, a nossa família descende de qual país, né? Italiano, português, alemão, árabe e assim por diante. Essa cultura vai ter uma influência muito grande nas nossas características de personalidade. E outra condição é a educação que nós recebemos, ou seja, os nossos pais. Os nossos pais são os grandes idealizadores, ou seja, as nossas referências enquanto pessoas. E deles partem a educação que nós recebemos. Claro que aqui a gente tem que fazer um pequeno parêntese e pensar no seguinte: será que tudo que os nossos pais nos dão, nós recebemos e pegamos para nós? Não, não necessariamente, tá? Muitas coisas os nossos pais nos darão e nós não os recebemos, nós não aceitamos para nós, tá? Então, vejam só, a personalidade, ela é um conjunto, ela é multifatorial, e ela vai nos compor como pessoas. Por meio do nosso comportamento, nós expressamos a nossa personalidade. E essas características, elas foram tentadas ao longo da história e da administração, da psicologia, elas foram sendo agrupadas em tipos, em categorias. Tá? Então, alguns autores colocaram, tentam descrever tipos de personalidade. A personalidade A, a personalidade tipo B. Jung faz toda uma categorização falando dos extrovertidos, dos introvertidos, dos intuitivos e dos, ao contrário da intuição, dos racionais, tá? Então, a gente teve diversos autores que tentaram classificar, categorizar a personalidade em agrupamentos, tá? Em tipos. Lembrem, quando a gente era mais jovem, né, vocês, eu também, que existiam nas revistas que nós líamos há muito tempo atrás, alguns testezinhos de personalidade. Hoje a gente usa a internet para isso, né? Eu não uso mais, mas assim, acho que ainda tem muita gente que usa, e fazem aqueles testes da internet para entender qual é o tipo de personalidade que eu tenho. E no fim, depois que você responde todos os itens que são propostos, no fim você faz um apanhado geral e você vai ler a conclusão daquilo. Então, você é assim, você é assado, você reage desse modo, e aquela resposta vai descrevendo um pouco quem você é. E a gente adora isso. Fato é que a gente adora isso. A gente adora alguma coisa que é proposta, né? E a gente vai se identificando com isso. É tão legal quando a gente vê uma descrição que bate conosco, né? Por isso que o horóscopo faz tanto sucesso, porque de algum modo ele descreve algumas características nossas de personalidade. Lembrando, né, novamente um parênteses, que o horóscopo não é uma ciência reconhecida, tá? É uma coisa alternativa, é uma coisa mais mística, mas que a gente gosta de dar uma olhadinha, porque, né, bate muitas coisas, a gente gosta, tá? Então, a personalidade, ela serve para quê? Quando nós falamos de comportamento organizacional, nós precisamos entender de personalidade, porque cada pessoa vai ter a sua. E essa personalidade, ela precisa ser adequada a um perfil, né? Ela precisa ser adequada a uma equipe. E aqui eu vou dar um exemplo clássico. Peguem uma pessoa organizada, que gosta de rotina, que é estratégica, que tem as coisas todas ali dentro de um espaço determinado, que sabe o que vai acontecer no dia seguinte, e junta com uma pessoa que tem um perfil completamente diferente, que tem características de personalidade diferentes. Por exemplo, que gosta de surpresa, que gosta de inovar, que é uma pessoa muito curiosa, muito criativa, que odeia a rotina.
que odeia vai surtar. Exatamente, Lê. Quando você junta duas pessoas muito diferentes dentro de uma equipe, propondo um trabalho único, você pode ter muitos problemas, tá? Você pode ter muitos problemas, porque essas pessoas podem não se adaptarem uma à outra, e isso compromete o que nós viemos falando da semana passada, da condição de produtividade, né? Se a empresa quer produtividade, se nós pensamos no comportamento organizacional com a função maior de produzir, de ter aí produtividade, imaginem só uma equipe composta por pessoas muito diferentes. Eu vou precisar de uma terceira, de uma quarta pessoa para equilibrar essa equipe, né? Uma pessoa que tem uma personalidade aí mais flexível, que consiga fazer um meio de campo e que consiga, de fato, fazer com que esses dois tipos tão diferentes produzam, né, bem em equipe. Então, qual é a grande importância de se entender da personalidade? Eu preciso saber como as pessoas funcionam, como elas se comportam, que características elas têm, para que eu possa agrupá-las do mesmo jeito, para que eu possa colocar perfis parecidos ou não, aí vai depender do meu propósito, né, do que eu preciso produzir, para agrupar e fazer com que essa equipe produza mais, melhor, eficazmente. Tá? E aqui, então, lembrando, né, aqui recapitulando, o que é a personalidade? É quem nós somos. E quem expressa isso? O nosso comportamento. Então, a personalidade, ela está intrínseca, ela é pessoal, ela é extremamente particular, porque cada um teve a sua história. Cada um construiu a sua personalidade de acordo com as suas vivências. E essa personalidade, por exemplo, tem pessoas que têm dificuldades para lidar com limites, tem outras que precisam do limite. Tem gente que adora uma hierarquia, tem gente que odeia, né? Tem pessoas que lidam muito bem com a hierarquia, que gostam de limites claros, que gostam das coisas transparentes, tem outras que não. E aí vários autores vão desenvolvendo teorias a respeito disso. E eu queria trazer para vocês um autor que chama Holland, tá? E o Holland, ele fez uma categorização em tipos de personalidade. Então, ele descreve 6 tipos de personalidade. Para quê? Para que haja um auxílio na escolha profissional, tá? Esse inventário de Holland, que eu vou mostrar para vocês, e vai ficar como atividade da sexta-feira, da nossa aula híbrida, eu vou pedir para que cada um faça o seu, para que vocês também entendam um pouco da personalidade de vocês. Vai ficar postado na sexta e eu vou pedir para vocês fazerem, tá? E aqui eu vou mostrar um exemplo de como vocês vão preencher isso. Mas lá, vai poder mostrar um pouquinho o que é isso. O que engloba? Quais são as características que eu tenho? Quanto mais nos conhecemos, mais lidamos e melhor lidamos com as demandas, não é mesmo? Eu sei os meus limites, então eu sei até onde eu posso ir, eu sei com quais tipos de pessoas que eu sei lidar. Por quê? Porque eu consigo entender qual é o meu funcionamento, qual é a minha personalidade. E isso, pessoal, faz toda a diferença dentro de uma organização, né? Faz toda a diferença. Se eu perguntar para você, peraí, então, no caso, a nossa personalidade de hoje é exatamente, Gabriel, a nossa personalidade, ela é composta por tudo que nós vivemos na infância. Sabe aquela história da criança interior? Então, não é que existe uma criança interior, mas existe toda uma vivência infantil arquivada e que nós, o tempo todo, acessamos ela sem percebermos. Então, vivências como sentimentos, experiências, relacionamentos que hoje nós temos, eles foram construídos na nossa infância. Por exemplo, se eu perguntar a vocês, como era o casamento do pai de vocês, tá? Como é que vocês viram, cresceram e internalizaram o que é amor? O que é o amor? Cada um vai ter uma resposta aqui. E onde que vocês basearam para construir essa condição do que é o amor? Na relação do pai de vocês, porque é a primeira relação de amor que vocês têm contato, tá? Seja ela, mas os meus pais eram separados desde a infância.
ok? Então, como é que você via a sua mãe, ou como é que você via o seu pai demonstrar amor pelas pessoas? Essa condição é construída desde a nossa infância. Tá? Então, isso fica lá arquivadinho, e a gente vai repetindo isso ao longo das nossas vidas, tá? A gente vai repetindo esse tipo de comportamento que a gente aprendeu lá. A gente tem consciência disso? Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. A gente simplesmente reproduz, lembrando que isso é uma dinâmica extremamente poderosa que está lá instalada. E uma vez instalada, construída pelas nossas vivências. Tá? Aqui eu estou fazendo uma pergunta, gente. O que é o amor para vocês? Tentem colocar algumas coisas aqui. O que vocês entendem por amor? União, respeito. Olha, Lê, que legal. Que legal, porque você deve ter vivenciado na sua infância essa condição. Você deve ter visto entre teus pais isso. União, respeito, confiança. Então, provavelmente, nos seus relacionamentos, você vai buscar essas condições, né? A Isa está colocando laços familiares. Isa, laços em que sentido? Pensa no amor. Priorizar a família, é isso que você está falando? Pode ser, tá. Então, assim, cada um vai ter construído em si uma condição do que é o amor, do que é uma relação afetiva, e vai, posteriormente, na sua vida adulta, repetir isso, tá? Então, aquela célebre frase, eu só atraio, eu sou curva de rio, só atraio gente com problema. Isso é porque houve uma vivência nesse sentido, e você entendeu que o amor é isso, é atrair pessoas problemáticas para que você resolva os problemas das vidas delas, tá? Então, aí, é bem peculiar, mas é muito real isso que eu estou falando para vocês. E eu queria mostrar agora um pouquinho desse inventário para a gente entender um pouco desses perfis, tá? Então, eu vou colocar aqui. O inventário chama Inventário de Holland. Aqui. E ele é uma tipologia, ou seja, ele agrupa em tipologias, tá? Então, ele fala do tipo artístico, do tipo realístico, do investigativo, do artístico, que eu já falei, do social, do empreendedor, do convencional, enfim. Então, ele coloca aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 tipos de personalidade. E esses tipos de personalidade, eu vou ler aqui para vocês. Por exemplo, uma pessoa realística. Quais são as características que ela apresenta? Ela é autêntica e simples na maneira dela se expressar. Ela é introspectiva, ela pensa bastante antes de se expor. Questões intelectuais muito profundas não interessam. Porém, ela é persistente e não desiste até atingir os seus objetivos. As pessoas podem contar com ela porque ela é estável nas ações, ou seja, ela é uma pessoa previsível. Ela gosta de trabalhar com materiais, com o corpo, com as mãos, com os objetos e instrumentos, ou pelo menos com uma dessas coisas. Ela valoriza o dinheiro e as conquistas materiais, e ela sabe utilizar instrumentos e aparelhos eletrônicos. Geralmente ela aceita regras, limites, ordens no contexto em que ela vive. Então, a pessoa realística, e esse termo realístico, ele quer dizer o quê? Essa pessoa lida bem com a realidade, né? Uma pessoa mais concreta. Agora, vejam só, gente, dentro de uma equipe eu tenho uma pessoa realística e uma pessoa artística, tá? Vamos pensar esses dois tipos dentro de uma mesma equipe. Alguém que tem dificuldade em aceitar regras, limites e imposição, que gosta de viver em um ambiente desorganizado, não gosta de seguir uma lógica,
é sensível, usa a emoção e a intuição nas decisões, é uma pessoa idealista, acredita que é possível construir um mundo melhor, gosta de criar, inventar, idealizar e fantasiar, gosta de causar impacto, mobilizar, provocar, entreter, seduzir ou encantar as pessoas, aprecia a arte, a dança, o teatro, a cultura, gosta de ser espontânea, muitas vezes não reflete o suficiente antes de tomar uma decisão, nem mede as consequências disso, gosta de se expressar, de falar em público, de se mostrar e costuma tomar atitudes não comuns à maioria das pessoas. É uma pessoa diferente. Agora pense esses dois tipos. Como é que nós teríamos, então, pensando numa equipe, como que seria isso? Muito complicado, né? Porque eu teria duas pessoas com um comportamento, ou seja, com uma personalidade opostas, em que uma provavelmente sempre estaria implicando com a outra, porque seriam muito diferentes. Tá? Então, esse inventário é muito legal. Peço para que vocês, deixa eu explicar aqui um pouco o funcionamento dele, para que vocês não tenham dúvidas aí na hora do preenchimento. Então, é o seguinte, você tem uma legenda, tá? Onde você tem alguns valores, sendo 3, é assim que eu sou. Então, vocês vão ler a frase e vão falar assim, não, eu sou exatamente desse jeito. Quando vocês chegarem a essa conclusão, vocês vão pontuar 3. Quando vocês lerem a frase e vocês vão achar assim, ó, isso tem muito a ver, mas não é assim que eu sou, mas tem muito a ver comigo. 2. Quando tiver um pouco a ver, vocês vão ler e pensar, um pouco sim, um pouco não. 1. E 0 quando não tiver absolutamente nada a ver com vocês, tá? Aí vocês vão preencher, aqui tá em azulzinho, vocês vão colocar valores. Então, por exemplo, sou autêntico e simples. Não, vou pegar um outro aqui, investigativo. Gosto de observar, analisar, entender o modo como as coisas, a natureza e as pessoas funcionam. Sei lá, talvez um 2. Não sou muito impulsivo, penso antes de agir, tem a ver comigo. 2, desculpa. Áreas como a matemática ou ciências naturais me atraem, gosto de estudar um assunto profundamente. 3. No final das contas, tá, vocês vão preencher esses azulzinhos aqui com valores 3, 2, 1, 0. Vão somar, vocês vão anotar, vão somar, dividir por 30 e multiplicar por 100. Aqui vocês terão, então, o quê? Vocês terão uma porcentagem. Essa porcentagem, pessoal, que vai fazer, ou seja, que vai dar a vocês a condição de entender quais tipos são predominantes. Geralmente, vocês têm 2 tipos. E como que eu chamo de predominante? Acima de 70%. Quando der abaixo de 70%, são características, ou seja, você tem os traços de uma pessoa investigativa, ou traços de uma pessoa empreendedora, porém você não é puramente aquele tipo, tá? Tem pessoas que uma característica dá 90% e as outras dão todas abaixo, mas o que é comum nesse inventário é você ter 2 tipos predominantes, ou concomitantes. Eu sou muito realístico e sou bastante empreendedor, tá? Então, preencham e postem para mim a partir da semana que vem. Essa é a atividade desta semana. Tá? E com esse inventário, eu acho que vocês puderam ali observar, deixa eu colocar aqui de novo, que a gente está falando o tempo todo de características de personalidade. Tá? Então, olha só, vou citar algumas aqui. Vamos voltar aqui para o inventário. Vejam, quando a gente está falando, eu vou aqui para o tipo social. Gosto de liderar, ou seja, que característica é essa? Sou uma pessoa que tem liderança, eu gosto de mandar, eu gosto de controlar, eu gosto de estar à frente, eu gosto de ajudar e colaborar, né? Eu costumo ser uma pessoa agradável, fácil de lidar, eu sou idealista, eu acho que o mundo pode ser melhor, que as pessoas podem viver e melhorar a vida dos outros.
Eu sou muito engajada com questões éticas, de justiça, de bem-estar. Tá? Não estou falando de mim, tá, gente? Estou dando aqui a entender. Responsável é uma característica de personalidade. Ser uma pessoa na qual eu me dedico, ou seja, uma pessoa determinada, é uma outra característica de personalidade. Ter bom relacionamento com as pessoas, ou seja, facilidade para viver em grupo, também é outra característica de personalidade, tá? Gostar de ensinar, de curar, de ajudar, também é característica de personalidade. Então, aqui, cada uma dessas assertivas, ou seja, dessas frases, elas vão determinar características que tenham a ver com vocês. Essas informações que tem que fazer esses inventários são muito usadas em processo. Isso, Gabriel, isso mesmo. O que que acontece? O Holland, não. Esse tipo de inventário aqui a gente utiliza muito para a escolha profissional. Mas existem testes de personalidade aplicados nos processos seletivos que eles fazem todo esse levantamento das suas características. Por quê? Porque a ideia é que você tenha o mais próximo a ver com a vaga que está sendo proposta. Porque lembrando, se você for selecionado e você tiver, se eu encontrar uma pessoa que tenha tudo a ver com o que a vaga exige, eu não vou ter problema de rotatividade, eu vou ter uma questão de absenteísmo muito diminuída, porque você vai gostar do que você faz, eu não vou ter problema de você estar insatisfeito, você vai estar mais motivado. Então, veja só, adequar um perfil a uma vaga que está aberta aqui dentro de um processo seletivo, quanto mais próximo esse perfil da vaga com o da pessoa, quando isso casar, menos problemas organizacionais eu vou ter, não é mesmo? Porque vejam só, qual é a ideia de uma seleção e de um recrutamento de uma seleção? Chamar pessoas e selecioná-las para uma vaga específica. Então, quanto mais eu me aproximar desse perfil, mais condições, ou seja, melhor, com mais eficácia eu vou ter o trabalho desenvolvido por essa pessoa. Então, por que que as pessoas, não só em multinacionais, mas nos processos seletivos, utilizam muito dos testes de personalidade? Porque eles indicam essas características. E aí eu vou formar uma equipe. Quando eu vou formar uma equipe, eu preciso pensar que características eu preciso ter. Precisa ser uma pessoa proativa, precisa ser uma pessoa determinada, uma pessoa que lide bem com a questão da flexibilidade, que goste de rotina ou que não goste, entendem? Então, eu vou traçando, o perfil, ele é pautado em características de personalidade. Quando a gente pega lá a descrição de um cargo e a descrição de funções que ela vai ter, eu preciso correlacionar com o perfil de pessoa que eu preciso, que eu quero para ter menos problemas, menos conflitos e maior produtividade e eficácia organizacional. Então, o quesito personalidade, a investigação da personalidade, nada mais é do que aumentar as chances de uma eficácia organizacional, de trazer maior produtividade, de trazer uma equipe mais afinada, de fazer com que essas pessoas se entrosem da melhor maneira e façam com que essa condição organizacional seja melhor, Essa equipe funcione de modo melhor. Então, aos gestores e às pessoas que têm cargos aí hierárquicos, onde elas estão mais no topo, elas precisam entender disso. Elas precisam entender de gente. E quando a gente fala em entender de gente, uma dessas condições é a personalidade. Quanto melhor eu sei como o meu funcionário trabalha e exerce aquela função, melhor eu vou lidar com ele. É igual ao autoconhecimento. Quanto mais a gente se conhece, nossas falhas, nossas qualidades, nossos defeitos, melhor nós vamos lidar com nós mesmos, não é mesmo? Isso é a famosa inteligência emocional. Então, quando a gente consegue identificar em nós as nossas características de personalidade, nós lidamos melhor com as nossas condições. O que não é fácil, tá? Eu tô falando aqui, mas não é uma coisa tão simples. Eu perguntei algumas características para vocês.
poucos colocaram, porque às vezes a gente tem dificuldade de identificar isso em nós. A personalidade ela não é tão facilmente identificável. Muitas vezes a gente pergunta para pessoas próximas, puxa, como é que eu sou? Como é que você me vê? Porque nós mesmos temos dificuldade. Quando a gente vai passar por um processo seletivo, quando chega o momento dos testes, a gente não fica receoso? Será mesmo que eu sou assim? Ou será que eu vou marcar assim porque para essa vaga é isso que eles estão pedindo? Então, muitas vezes a gente também não é 100% fiel ao que nós somos. Essa é uma crítica que existe aos testes psicológicos de personalidade, que muitas vezes a pessoa vai colocar respostas que façam com que ela seja atrativa para aquela vaga. Claro que os testes, quem já fez sabe disso, eles têm pegadinhas, né? Eles vão falando em muitos momentos a mesma coisa de modo diferente, para que eles tenham a certeza que a pessoa está sendo verdadeira, tá? Mas pode acontecer aí um erro nisso, sem dúvida alguma. Então, de modo geral, o que é a personalidade? Ela é formada multifatorialmente, pela genética, pelos aspectos culturais e pela educação que a gente recebe. Como é que a gente vai trabalhar isso? A gente muda características de personalidade? Será que é possível modificar a sua personalidade? Sim. Se você identificar que você tem uma característica que é muito ruim, por exemplo, na aula anterior, um aluno falou assim, prof, eu procrastino demais. Eu tenho dificuldade em lidar, em ter disciplina. Eu posso desenvolver isso? Sim, sem dúvida alguma. Você pode desenvolver isso por meio de treinamento, você pode desenvolver isso a partir do momento que você entenda em você que isso te prejudica e você precisa modificar. Então, você vai ficar atento todas as vezes que você procrastinar, você vai lá e tenta rever isso. Não, eu tenho uma coisa para entregar segunda-feira, então eu vou fazer na sexta. Eu vou fazer, nem que eu fique até 10 horas da noite, mas eu vou entregar isso, porque eu quero passar o final de semana livre. Mas isso exige percepção. Então, eu preciso perceber em mim para que eu consiga mudar essa característica, tá? E claro que você não vai mudar em uma semana, 2 semanas. E aqui a gente vai lembrar do behaviorismo. Para que eu modifique um comportamento, eu preciso de um prazo. Eu preciso mudar hábitos. E a mudança de hábitos é difícil, né, gente? Mudar hábitos é uma coisa bastante difícil. Exige muito essa nossa perseverança. E quando essa perseverança não é uma característica de personalidade, então ela vai exigir ainda mais de quem está tentando fazer aquilo que se propôs. Tá? Então, aqui para resumir, por que é importante eu entender de personalidade? Porque eu estou entendendo como as pessoas funcionam. A personalidade e o comportamento, principalmente, é a expressão dessa personalidade, desse modo de ser. A personalidade é o modo de ser, é quem eu sou, certo?